Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem de número 137, que tem o título de Inimigos. Um título extremamente específico, não é? As palavras destacadas por Emmanuel são de Jesus, narradas por Lucas no capítulo 6, versículo 35 do Novo Testamento, quando Jesus nos diz: amai, pois, os vossos inimigos. Ele mais do que diz, ele nos conclama: amai, pois, os vossos inimigos. Emmanuel comenta as palavras do Mestre amado da seguinte forma: a afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas, ou seja, se alguém ama alguém, faz demonstrações de afetividade, carinho para com aquela pessoa. Isso é o que o verbo amar suscita na maioria das pessoas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva diante dos olhos vulgares, ou seja, dos olhos comuns de todos, precisará movimentar imenso cabedal de palavras, ou seja, imensa quantidade de palavras e atitudes ternas, amorosas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. Então, muitas vezes, atos amorosos também vêm revestidos de firmeza. Então, quando uma mãe cobra do filho que estude, cobra do filho que coma uma comida saudável, esses são atos de amor. Então, às vezes, um tom mais severo não exclui a amorosidade, não é? Desculpa. No terreno a que se reporta o amigo divino, que é o terreno do amor aos inimigos, não é? Justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Ou seja, quando existe antagonismo, dois lados, não é? Divergindo um do outro, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Ou seja, se há alguma coisa que fira o bem de um ser humano, ali está implantado o erro. Então, não seria lícito não destacar isto como um erro, não é? Já que não podemos concordar com certas situações que, quando se trata do bem comum. E ele continua dizendo: quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplauso aos que roubam ou destroem deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Ou seja, não é que a gente tenha que ficar concordando com o que está errado, porque ele já disse antes que não nos é lícito concordar com situações que ferem o bem do ser humano, né? Ele chama aqui de bem comum.
recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. Abrimos possibilidades para o soerguimento desse coração caído. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis e desastrosas. Sim, se o outro está em erro e eu me encho de ódio e o combato cheio deste ódio, é o mal combatendo o mal, não é? Onde está o bem nisso? Desculpa. Ama, pois, conclui o nosso querido amigo, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance. Mesmo que este socorro venha na forma de uma prece. É difícil orarmos para aqueles que estão endurecidos no mal. É difícil. Mas os entregamos ao Pai Celeste. Pedimos que o Pai os ampare, que o Pai os acolha, que o Pai Celeste possa ajudá-los ao, vamos dizer assim, ao trabalho, né, que todos nós exigimos, não é? De receberem meios e recursos para retornarem à proximidade de Deus, nosso Pai. Ah, mas Deus faz isso sem que a gente ore. Sim, com certeza, Deus faz. Desculpe, Deus faz. Mas nada substitui as nossas energias, as nossas vibrações também em favor do trabalho do bem na Terra. Nós podemos colaborar? Então colaboremos. Ah, mas é só uma prece. Uma prece nunca é só uma prece. Uma prece tem valor que nós ainda aqui desconhecemos, por mais que estudemos sobre isso. Então, repetindo, o nosso Emmanuel diz: ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Então, quando estamos nesse esforço para com o nosso irmão em erro, estamos nos liberando de vibrações pesadas com relação ao seu erro. E nos vinculamos ao bem e damos aí sim a nossa contribuição. É uma importante reflexão, não é? E quando os inimigos, vamos dizer assim, não é, estão mais perto do que nós gostaríamos, quando conseguimos localizá-los dentro do nosso próprio lar e não podemos nos apartar dessa situação. Então, isso é uma prova ou uma expiação. E ela não vem à toa. E não vem sem que estejamos preparados para enfrentar a situação. Vamos orar e ouvir o que a espiritualidade amiga nos intui, não é? Muitas vezes estamos fazendo o nosso melhor no lar, não abrindo margens a lutas sempre infrutíferas nesse sentido em que a agressividade possa se manifestar, mas ainda assim, em havendo risco até mesmo para a integridade, é importante que também busquemos auxílio, consultoria, né, profissional, para, às vezes nós não temos recursos de saber o que a lei, por exemplo, porque existem casos bem complicados dentro de muitos lares. E às vezes é necessário que nós busquemos, junto da justiça dos homens também,
uma forma de às vezes até de nos protegermos diante de uma possível desequilíbrio tal do outro, que possamos, ou outros que convivem conosco, estarem expostos a violências. E aí sim, não é? Precisamos de buscar anteparos que a nossa sociedade já coloca à disposição das famílias, não é? Então, é importante também sabermos buscar isto. O alto, muitas vezes, vai nos exigir que não apenas fiquemos no âmbito da prece, mas também busquemos essa ajuda no plano físico, seja ajuda de médicos ou psicólogos ou advogados ou de juízes, buscando a nossa melhor convivência possível. E às vezes há também que se chegar em certas situações familiares em que a convivência não é possível, não é? É isso. Depende do contexto, depende da história, depende dos envolvidos, depende. Então vamos orar, pedindo sempre que Jesus nos ampare e nos ajude a que possamos intuir o melhor a fazer em cada situação. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, pelas oportunidades que nos são disponibilizadas, muitas vezes, de voltarmos a conviver com antigos desafetos. Ajuda-nos, Senhor, diante de tais desafios. Quando os inimigos não estão próximos, quando são inimigos da própria sociedade, Senhor, e distantes do Pai Celeste, encarnados ou desencarnados, ampara-os, Senhor Jesus. Que nosso Pai Celestial possa abençoar a cada coração que neste momento está distante do seu coração paternal e favorecer que todos esses nossos irmãos possam receber o amparo que necessitam. Somamos as nossas vibrações a Ti, Senhor Jesus, e ao nosso Pai Celestial. Ampara nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Ampara o nosso anjo guardião, Senhor. Abençoa ainda nossos lares, famílias, afetos. Em especial, Senhor, ao abençoar todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Senhor, te pedimos pelos que estão em sofrimento, principalmente esses que muitas vezes não percebem, que estão afastados de Deus, endurecidos no erro. Abençoa-os, Senhor, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam sempre em nós, Senhor Jesus, e entre nós. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.